Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Tô fazendo um lanchinho aqui rápido, entre uma aula e outra. Uva, gente? Vocês querem uva? Bom dia, bom dia, bom dia. Ninguém entrou naquela outra reunião, então eu vou. Oi de novo, bom dia, bom dia. Eu vou excluir aquela reunião, tá? E aí, se a gente tiver uma aula, é por esse mesmo link. Se a gente tiver mais uma aula, pelo mesmo link, tá? Beleza? Bom dia. Não deu tempo, gente, de terminar de comer. Desculpa. Vamos lá. Bom, nós estamos com fome também. Eu queria almoçar, mas almoçar que não ia dar tempo. Aí peguei uma ovinha lá, para dar uma enganada, pelo menos até o final da nossa aula. Então, amores, falta responder um exercício. E aí a gente começa o conteúdo novo, certo? Então, vamos lá. Que fome que eu tô. Vocês estão comendo mais da quarentena? Cadê? Vocês comem mais do que o normal na quarentena? Tá engordando, Gustavo? Vai chegar rolando. Nossa, eu acho que eu ganhei um pezinho ali também, viu? Mas vou sofrer com isso, não. Não, se a gente fica pensando, a gente sofre. Já basta estar no meu inferno astral, ninguém merece. E aí eu quero sobreviver a esse período de quarentena. A gente não tem nada para fazer. Aí abre a geladeira toda hora e vou pensar, acaba comendo. Não tem nada para fazer, eufemismo, hein? A gente já falou sobre isso. Tanto de tarefa que vocês têm, aula para revisar. É que vocês não querem estudar, né? Mas a tendência é que as pessoas fiquem mais ansiosas e descontem na comida mesmo. É muito normal que isso aconteça. Não é bom, mas é muito normal, né? Bom, meus amores, vamos lá. Eu tô na página já de resumo. Deixa eu voltar. Falta a gente falar sobre um. Ai. Lembra que eu comentei para vocês que a raposa declara as uvas verdes? Eu acho que é nessa fábula aqui. Bom, faltou relacionar os seguintes itens com essas questões aqui, tá? Então, ó, vou responder a última questão, a questão 7 da página 13, que é o que eu havia pedido para vocês fazerem. É um espetáculo que explora o humor provocando riso. Obviamente, só pode ser comédia. É uma comédia mais simples, pois está centrada em uma única intriga de caráter ridículo, caricatural, critica a sociedade e seus costumes. Essa é a farsa, tá? Que é quando você fala sobre um aspecto específico do cotidiano. Modalidade cuja encenação é capaz de desencantar sentimentos de compaixão, piedade, terror. Essa é a tragédia. E a modalidade cuja encenação é capaz. Opa! E a modalidade do teatro medieval, que tem um tema religioso, é o auto. Então, 1C, 2A, 3D de dado e 4B de bola.
Ok? Belezinha? Ai, gente, eu tô querendo espirrar mais que um. Bom, peguem o livro de vocês aí no capítulo 2. Todo mundo tá aí com ele? Ai, peraí. Cadê? Eu vou procurar num outro livro aqui, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, tá? Bom, então a gente passou, deixa eu contextualizar vocês, né? O que a gente passou? A gente passou dos gêneros dramáticos, entendendo aqueles gêneros dramáticos como gêneros literários, ou seja, a forma de expressar e de dizer a literatura pode ser pelo drama, pelo gênero lírico e pelo gênero épico, que eu já expliquei para vocês, certo? E agora a gente vai passar para os gêneros escolares. Os gêneros escolares, gente, o pressuposto, obviamente, né, é o aprendizado, tá? Então, todos os gêneros escolares, eles vão falar sobre o aprendizado que está relacionado ao processo de aprender, tá? Então, é um processo. Estou procurando aqui, ó. Aqui, ó, achei. Por que eu estou procurando? E aí eu quero perguntar um negócio para vocês. Qual que é o típico jeito de estudar que a gente está fazendo? O que está acontecendo? Nós estamos começando a aula e conteúdo, não é? Vocês, inclusive, falaram que sentem falta dessa troca, dessa interação. Inclusive, estava ontem no grupo lá, vocês comentaram, antes de ontem, sei lá que dia que foi, sobre o debate, né? Gente, será que seria possível a gente pensar um debate por aqui? Ou será que vai ser muita loucura? Hein? O que vocês acham? Henrique que sangue no olho ali, já tá querendo fazer, né? Ai, deixa eu achar. O único problema seria o barulho de fundo. Também acho. Mas o fone de ouvido não ajuda? Você acha que dá certo então, Ana? Você acha que dá certo? Tá. Beleza. Aí o seguinte. Tô procurando aqui. Vou pensar um jeito da gente fazer barulho para os problemas da sociedade. Vamos pensar. Bom, tô aqui, ó, mostrando esse livro para vocês. Não sei se vocês já viram falar desse livro, mas esse livro aqui é muito bom, que ensina como a gente pode estudar. E aí, não sei se vai dar para vocês verem, mas ele tem uma técnica que ele ensina como fazer um resumo. Que aí é mais ou menos assim, ó. Dá para ver? Vocês estão conseguindo ver o texto? Tá focando? Ó, tem o texto aqui, né? Aí ele fala que para a gente fazer um bom resumo, basicamente, é a gente fazer isso daqui, ó. É você pegar aquele texto e riscar aquilo que não é tão importante, não é tão relevante. Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Não é tão importante, não é tão relevante para a situação e cortar. E aí você vai ter o resumo daquilo que é mais relevante. Por quê? Por que ele explica dessa forma? Porque geralmente um parágrafo de texto ele tem uma estrutura, um começo, um meio e um fim. E a tese central, a informação central, ela geralmente está no miolo ali dessa estrutura textual. Tanto que vou voltar aqui e vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, por exemplo, aqui nesse parágrafo, ó.
tem aqui uma introdução do parágrafo, a parte mais importante e a conclusão. Não é que não seja importante fazer isso, né? Mas a essência do texto, ela vem dentro de algumas partes. Um outro exemplo aqui, não sei se está ficando viável isso para vocês, né? É aqui, ó. Olha só. Aqui tem texto, aí corta um pedaço, aí volta a ter o texto. Enfim, não sei se ficou viável para vocês entenderem. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Nesse aspecto aqui, que a maioria dos textos seguem o parágrafo padrão, geralmente a informação central, ela está realmente ali centralizada num pedaço do parágrafo. Então, quando vocês forem ler e resumir as coisas, geralmente, se o texto segue o padrão, o parágrafo padrão, você pode perceber que a informação mais importante está centralizada, ela está colocada ali no meio do texto, tá? E é mais ou menos isso que a gente vai aprender aqui hoje, ok? Então, ó, conhecer as regras de produção de um resumo, compreender a finalidade de uma resenha, quais tipos de resenha que a gente faz, produzir uma resenha, né? Então, a gente vai aprender dois temas aqui, o resumo e a resenha. O resumo, gente, é você pegar a essência do texto e fazer a síntese, né? Então, quando a gente lê, por exemplo, de um filme, uma sinopse, né? A gente vê uma sinopse de um filme, ali é o resumo dos principais fatos que vão acontecer no filme. Na sinopse, o autor da sinopse tem que tomar muito cuidado para ele não deixar alguns elementos surpresas tampados, né? Então, ele conta o básico, que é ali, o resumo do resumo, tá? Olha aqui. Resumo e resenha são comumente produzidos no âmbito escolar, mas você sabia que eles também são empregados em outras instituições que circulam nos mais diversos meios de comunicação, como jornais e revistas? Nesses casos, eles são geralmente conhecidos com outros nomes, como síntese, sinopse e crítica, que foi o que eu falei, né? A sinopse é um tipo de resumo. A síntese também é um tipo de resumo e a crítica é uma resenha. A gente vai ver como é que faz, tá? Então, ó, resumindo um texto com as próprias palavras, o estudante mantém-se fiel às ideias do autor sintetizado. E aí, esse livro aqui, ó, ele também fala sobre isso. E esse livro é muito legal, que dá para ele explica sobre vários aspectos. E um dos capítulos ele fala sobre o resumo. E quando ele fala sobre o resumo, ele diferencia fichamento. Vocês sabem o que é um fichamento? Responde para mim, gente. Vocês sabem o que é um fichamento? Sim ou não, galera? É como se fossem tópicos, mais ou menos. O fichamento é, sim, tópicos daquilo que está ali, mas não necessariamente ele precisa vir topicalizado. Ele pode vir em formato de texto mesmo. Só que o fichamento é você pegar com as palavras exatas que estão no texto e passar para um outro lugar. Então, por exemplo, um fichamento seria quando você destaca no seu livro, deixa eu ver se eu tenho uma parte destacada aqui. Por exemplo, quando eu estudei operadores argumentativos, tá vendo? Ó, tá destacado aqui. E aí o fichamento vai ser o quê? Eu copiar exatamente como está aqui, eu destaquei essa parte, eu copio exatamente do jeito que está aqui e coloco lá no papel. Quando eu faço essa cópia, e aí geralmente a ideia de tópico vem disso, né? Que geralmente essa ideia de tópico é porque você copia várias partes, e quando você copia várias partes, você vai fazendo tópicos para separar, você tem um fichamento. No fichamento tem que ter exatamente como está no texto, as palavras têm que ser idênticas, e geralmente você também tem que colocar qual a página que está essa informação.
O fichamento nada mais é do que a cópia literal do que está no texto para um outro papel. E não precisa ser a cópia literal e integral, não. Você pode copiar só um fragmento daquilo, tá? E como você faz isso várias vezes, você pode fazer em forma de tópico, mas se você não quiser fazer em forma de tópico, você não precisa fazer, tá? Essa é a primeira diferença. O resumo, ele vai ser um pouco diferente do fichamento, porque o resumo, ele pode ter as palavras do jeito que estão lá, né, no texto, mas geralmente o resumo pressupõe uma forma diferente da escrita. Ou seja, você lê aquilo, o que você entende, você coloca do seu jeito no papel. O resumo não pressupõe a cópia literal do que está ali. Ele pressupõe a cópia da ideia, mas a forma como você vai colocar no texto não precisa ser exatamente como está lá, tá? Então, o resumo, ele está muito ligado à seguinte frase: o que eu entendi sobre esse texto, né? O que eu entendi sobre as principais informações que estão sendo ditas ali, ok? O fichamento é algo extremamente utilizado na faculdade, na universidade de modo geral. Por quê? No fichamento, você não aplica aquilo que você pensa sobre a informação. Você simplesmente aplica a sua capacidade, a sua habilidade de fazer a leitura, perceber aquilo que é mais importante, retirar aquilo. A partir do momento que você faz um fichamento, você pode, e facilita muito, você fazer uma resenha ou você fazer um resumo do fichamento. Por quê? Porque no fichamento tem só a coisa mais importante que você acha, do jeitinho que o autor colocou, que você copiou igualzinho, né? Aí você pode fazer o resumo. Então, uma dica que eu te dou. Ai, gente, desculpa. Mas meu nariz tá coçando. Uma dica que eu te dou. Se você precisa fazer um resumo, faça, e aí, resumo de um texto mesmo, texto escrito assim, né? Faça um fichamento e faça o resumo do fichamento. E aí o seu texto vai ficar assim, ó. Super, super, super ajustado, organizado, tá? Então, essa é uma dica. Para você fazer um bom resumo, você precisa pegar a essência. Para você pegar a essência, você faz um fichamento, né? Então, você tem uma sequenciazinha ali, beleza? Então, aqui tem um soneto, né? Você conhece o soneto Mal Secreto do Raimundo Correia? Sabe do que se trata? Leia e compartilhe suas impressões. Eu vou pular essa parte, porque a gente não tem muito tempo. E aí eu quero falar com vocês sobre essas considerações aqui dos resumos, tá? Então, olha só. Considerações sobre o resumo de um doutor em linguística pela Universidade de Amsterdã, na Holanda, Van Dijk. Eu acho que fala assim, não tenho certeza, porque eu não falo holandês. Então, tá tudo certo, né? Ele estabelece algumas regras para um bom resumo. Selecionar o essencial, omitindo as informações redundantes e secundárias para a interpretação global do texto, que é o que esse texto aqui fala, né? O que esse livro fala. Você retira ali do texto aquilo que não é tão relevante para você focar apenas no que é essencial. Generalizar o que é importante e não focar no que é particularizado. Quando a gente faz um resumo, a gente vai ampliar a visão sobre aquilo e não vai especificar, né? Então, você generaliza. Ou construir ou interagir o que foi selecionado para o resumo, né? Construir ou integrar o que foi selecionado para o resumo. Então, você pode construir, e aí foi o que eu falei para vocês, né? Você pode elaborar o que você vai colocar, ou você pode repetir aquilo que está sendo dito, tá? Beleza? Me fala uma coisa, quem de vocês faz resumo para estudar? O Gustavo falou que não, a Rebeca que sim, a Amanda, a Cecília, a Emily, o Cadu, o Henrique, todo mundo faz resumo, né? O resumo ele é um dos vários processos de aprendizado, né? E aí,
o resumo ele é um processo muito comum, mas ele não é o mais eficiente para você aprender. Por que ele é muito bom para vocês? Na estrutura que vocês têm de aprendizado? Porque vocês falam sobre muitos assuntos. Então, vocês recebem muita informação. E como vocês recebem informações, às vezes, muito detalhadas, recebem informações muito amplas sobre as coisas, vocês precisam diminuir a quantidade de informação, focar naquilo que é o mais relevante mesmo, e aí a gente faz o resumo, né? Então, para a forma de estudo que a gente tem atualmente, o resumo é uma excelente forma de aprendizado, mas ela não é a mais eficiente, tá? Ela não é a mais eficiente, ok? Ele fala sobre isso aqui também, tá? Ela não é a mais eficiente. Ai, gente, vontade de arrancar meu nariz. Olha aqui, vamos ver essa observação, ó. Lembre-se de que para fazer um bom resumo, é importante ter em mente as principais características dos diversos textos. No texto que pertencem à ordem do narrar, por exemplo, a cronologia e a casualidade devem ser observadas. Causalidade devem ser observados, especialmente os motivos que determinam o encadeamento do enredo. Enredo no sentido da história, né? Então, quando você vai fazer um resumo, você precisa ter claro que tipo de texto você está falando. Se é um texto dissertativo, você vai focar nos principais argumentos. Se é um texto narrativo, você vai focar ali nos elementos da narração, tá? Que é importante para a gente ter. Gente, eu tenho uma dúvida. Quem de vocês vai fazer Enem esse ano? Quem de vocês vai fazer? A Emily, o Gustavo, o Vitor Hugo, o Carlos Eduardo, o Davi, se tiver, a Ana Priscila vai. A Amanda, a Júlia, a maioria, né, de vocês vai fazer. Eu acho que vai ter Enem esse ano. Eu espero que o Enem esse ano seja adiado, mas é só um desejo meu, né? E essa semana provavelmente abre as inscrições do Enem, tá? Abre as inscrições para vocês se inscreverem. E eu vou dar uma dica para vocês: não façam o Enem digital, tá? Eu lembrei agora, antes que a gente sempre. Não façam o Enem digital, tá bom? A dica que eu tô dando para vocês, porque o Enem digital vai ser um experimento, um teste, né? Treineiro nem pode, né? Também, vocês fazem como treineiro. E aí eu ia falar, gente, não adianta treinar errado, né? Se você treina no digital e depois você vai fazer o outro, não dá. Mas a dica que eu dou para vocês no ano que vem também, no outro ano, enfim, não façam o Enem digital. Ele ainda vai ter muito mais problema do que a gente possa imaginar. Então, é isso. Mas que bom que você já nem tem essa preocupação. Você vai fazer a prova mesmo e a vida, né? Então, tá bom, vamos lá. O mesmo processo, eu tô aqui. O mesmo processo deve ser considerado quando o resumo for de uma notícia. Nele se deve identificar a causa determinante do acontecimento político, esportivo e tudo mais. Então, para você fazer um bom resumo, você precisa identificar que tipo de texto você está resumindo, né? Nos textos descritivos, os aspectos visuais e espaciais devem ser observados, porque eles podem expressar, por exemplo, o clima, o cenário que o escritor imaginou. Nos textos opinativos, é importante selecionar os argumentos a serem apresentados, depois relacionados por meio de um encadeamento lógico, preservando aqueles que são essenciais ao tema desenvolvido. E descartando os superficiais. Nesses textos, o tema geralmente abstrato torna-se o elemento principal do resumo, ok? Então, ó, o que a gente tem aqui para saber? E para ter um bom resumo, você precisa saber que tipo de texto você está resumindo, tá? Eu não vou vencer todo o conteúdo aqui, viu, gente? A gente vai começar. Hoje a gente começa falando sobre isso. Vou apresentar as principais características e aí a gente volta para aprofundar depois, tá? Vocês já leram esse livro, O Alienista, do Machado de Assis? Vocês já leram? Já?
É muito bom, né, o Alienista. Ele é um dos clássicos da literatura e ele fala muito sobre o que a gente está vivendo hoje. Ele fala sobre as pessoas estarem trancadas dentro de um hospício, né? E aí, de repente, a cidade inteira tá ali. Enfim, é um texto maravilhoso. Aí, a gente vai chegar aqui, ó. Ah, eu quero saber uma coisa. Vocês conseguem mandar material pelo site do colégio? Vocês conseguem enviar algum conteúdo? Deixa eu achar o horário aqui, peraí. Vocês conseguem enviar o conteúdo? Não? Tá, beleza. É porque se vocês conseguissem mandar algum conteúdo, eu ia pedir para vocês mandarem a tarefa para mim, para eu ir já corrigindo, né? Mas como não, vocês vão fazer no caderno e depois vocês me mandam. Não tem problema não. É o seguinte. Vamos lá. Seguinte. A resenha é um gênero textual que vai apresentar um pedacinho da história. Então, dentro da resenha, você geralmente tem aspectos do resumo, ok? Então, aparece ali alguns aspectos importantes da história que você está fazendo, mas geralmente a resenha ela tem uma característica, que é apresentar um ponto de vista sobre algo. Tá bom? Então você tem ali, por exemplo, eu já vi resenhas desse livro, que é, ó, ele fala isso, isso e isso nesse livro, eu gostei da parte tal, 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 eu não gostei da parte tal, 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 né? Basicamente é isso. Então, ó, vou ler aqui para vocês. A resenha é um gênero textual que tem por finalidade orientar o leitor de um jornal ou revista, estimulando-os, desestimulando a consumir um objeto cultural. Fala que o resumo vira resenha depois das 15 linhas, é verdade? Não, Emily, não é. Não tem necessariamente uma extensão exata para eles, tá? O resumo, muito provavelmente, depende do tamanho do texto, depende da quantidade de informação que você está resumindo. Então, se você está resumindo, sei lá, uma dissertação, ou, por exemplo, se você está resumindo Harry Potter, e aí você tem ali muitos livros, uma história, é claro que você vai ter ali um resumo um pouco maior, né? A resenha, ela só é resenha se ela tiver uma opinião sobre aquilo. Pode ser uma opinião positiva, pode ser uma opinião negativa, tá? Só vai ser resenha se tiver opinião do autor, da autora. O resumo não tem opinião. No resumo, você não sabe se a pessoa que está te dizendo gostou ou não gostou daquilo. Pensa aqui comigo, ó. Ai, pensa aqui comigo. Quando a gente assiste televisão, vamos lá, Jornal Nacional, William Bonner, Renata Vasconcelos, bancada do Jornal Nacional. E aí, eu estava assistindo esses dias, e aí o William Bonner estava contando lá sobre a pandemia e tudo mais. E aí ele falando as coisas, não dá para perceber se ele não está emitindo opiniões. Quando ele conta uma notícia, ele não emite a opinião dele. O que o jornalismo tem feito recentemente? Assim que chega, assim que corta, né, da reportagem para o ao vivo, os jornalistas têm feito o quê? Emitido uma breve opinião. O William Bonner é um cara extremamente discreto, né? E aí o que ele faz? Ele faz caretas, ele faz assim. Isso é opinião, tá? Quando ele faz, tipo assim, tipo, ele tá assim, emitindo uma opinião sobre aquilo que acabou de passar, né? Enfim. Ontem eu assisti Fantástico e aí também tava passando sobre um cara que foi pro Alasca ficar no ônibus lá do livro, não sei o quê. E aí o rio tem uma ponte de gelo, o gelo derreteu, ele ficou preso lá. Aí quando voltou da reportagem,
eu não sei o nome dela, a apresentadora lá do Fantástico falou, juízo, menino. Ela usou essa expressão, gente. Juízo, menino. Ou seja, ali ela emitiu uma opinião dela, que não necessariamente era opinião do coletivo, né? E aí a gente tem essas certas diferenças. O jornalismo tem feito isso, ele tem se aproximado mais da população quando ele permite que os seus apresentadores emitam opiniões a respeito daquelas coisas, né? Sabe o Siqueira, não sei o que lá? Siqueira Júnior? Vocês sabem quem que é esse cara? É um apresentador, assim, então. E aí, o que ele fazia ali? O Siqueira, acho que era Siqueira Júnior, né? Ele fazia o quê? Ele apresenta, sei lá, Cidade Alerta do Amazonas. E aí ele ficava criticando o isolamento social. Metia o pau no isolamento social, falava que não podia ter, que é isso, ia quebrar o país, nananã, de repente, não, mas de repente o cara pega Covid. Tá doente em casa. E aí o que ele mudou de discurso? Ele passou a fazer o quê? A defesa do isolamento social. Quando ele falava que não era para fazer isolamento social, porque isso era uma besteira, ele estava emitindo uma opinião que poderia não ser a mesma opinião da emissora. E isso poderia gerar um problema. Mas pelo tipo de programa, né? Cidade Alerta, essas coisas, que geralmente vai ser mais menos intelectualizado, né, e mais violento, ele não teve problema com isso. E agora ele mudou o discurso, porque ele teve Covid, tá em casa lá. Então, é isso, né? Agora, o William Bonner, por exemplo, você sabe que ele fala fica em casa porque é uma opinião da defesa do veículo de comunicação. Enfim, anyway, vamos voltar aqui rapidinho. Ó, a resenha é um gênero textual que tem por finalidade orientar o leitor de um jornal ou revista, estimulando ou desestimulando a consumir o objeto cultural, isto é, um livro, um filme, uma peça, um concerto de música clássica, uma apresentação de música, uma exposição de arte. Tem estrutura relativamente livre que varia dependendo do autor, do público, do momento em que é publicada, viu? Então não tem uma extensão exata e não é a partir de tantas linhas que passa a ser aquilo, tá? O gênero textual exige outras coisas, tá? Ele precisa do conhecimento completo da obra, então você precisa saber, você precisa entender sobre aquilo para poder fazer uma resenha. Você precisa ter competência na matéria exposta sobre a obra analisada. Eu não posso fazer uma resenha sobre um livro, sei lá, de biologia, porque eu não domino aquilo. Eu não sei se ele está certo, se ele é bom, se ele é ruim. Não sei dizer. Eu preciso ter capacidade de juízo crítico para distinguir aquilo que é claramente essencial e aquilo que é supérfluo. Então, eu preciso ter conhecimento para isso. Eu preciso ter independência de juízo. O que importa não é saber se as conclusões do autor coincidem com as opiniões do leitor. Eu posso discordar daquele texto e eu não posso necessariamente emitir a minha informação condenando ele, né? Eu posso dar a minha opinião sobre aquilo que está sendo dito. Fidelidade do pensamento do autor, ou seja, eu não posso distorcer aquilo que foi dito. Eu preciso pegar aquilo que foi dito e manter a informação, né? E aí eu tenho vários tipos, ó, resenha acadêmica, resenha crítica, resenha temática, resenha descritiva. Resenha acadêmica, né? A gente está falando de textos que têm um padrão de texto científico. A resenha crítica, ela vai falar sobre a interpretação dos textos, e aí podem ser diversos eles. Resenhas temáticas que enfocam textos com assunto semelhante e resenha crítica, descritiva, com minuciosas características sobre o tema. E aí você vai descrever os elementos. Geralmente essa daqui tem muitos spoilers, né? Ó, resenha de filme, não vamos ler isso agora, vamos deixar isso para depois. Mas aqui, por exemplo, a gente tem uma resenha e um exemplo, tá? E chegamos à nossa tarefa de casa. A nossa tarefa de casa aí. Você vai escolher um dos 3 filmes que eu passei na aula passada e você vai fazer uma resenha desse filme. Pode ser
Brilho eterno de mente sem. Qual que era o outro? É Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. A Casa do Lago. Qual que era o outro, gente? Efeito Borboleta. Ó, acabei de anotar aqui. A tarefa de casa é: vocês vão fazer uma resenha sobre um desses filmes, tá? Ah, e posso aumentar? Eu vou aumentar a lista dos filmes, tá bom? Eu vou aumentar. Porque tem uns filmes muito bons. Ah, e Cecília, você pode assistir todos. Assiste todos. Mas escolhe um para fazer resenha. Vou colocar outros dois aqui, ó. Ah, tá certo. Ó, pronto. Eu atualizei. Ó, são filmes muito bons. Eles estão ali, ó, bem quase o meu top 5, tá? O Poço, então, eu gostei do Poço, mas ele acho que vocês já viram. Eu quero um filme que vocês ainda nunca ouviram falar, sabe? De um desses aqui, um desses vocês não ouviram falar. Acho que é esse o negócio, né? E aí, queridos, é o seguinte: você vai assistir primeiro o filme. Eu não sei, Cecília. Se não tiver, muitos tem no YouTube, tá? Muitos tem no YouTube mesmo, de graça lá, tá? São filmes mais antigos. Eu sei que tem o Brilho Eterno, também. Eu vou reassistir. Aí eu quero que vocês façam o seguinte: assiste ao filme, tira uma foto e marca lá no Instagram e eu reposto vocês para a gente mostrar que vocês estão fazendo tarefa. Fazer tarefa é assistir filme também. E é uma das melhores formas de fazer tarefa desse mundo, é assistir filme, tá? Então, ó, dica: não leiam nada sobre o livro, sobre o filme antes de assistir. Assiste o filme sem conhecer a história. Eu não falei nada deles, eu falei só que eles têm o tempo diferente, né? Não lê nada sobre isso. Assiste primeiro e depois vai ler, tá? E aí vocês fazem uma resenha. A resenha é uma resenha crítica. Pode ser uma resenha curta, não precisa. Pode ter 10 linhas, tá? 10 linhas, bem curtinha, bem tranquila, porque eles são filmes que têm muitas informações. Então, uma resenha para você falar se você gostou ou não gostou de um desses filmes, de 10 linhas, tá bom? Beleza? É o seguinte, queridos. Eu quero que vocês façam isso para segunda-feira. E aí, na segunda-feira, a gente comenta que filme que vocês gostaram ou não. A resenha é onde você queria estar. É que aqui em Goiás a gente tem um significado diferente para resenha, né? No Nordeste também. Resenha é festa, né? Resenha é festa, é encontro. Sua mãe vai achar que a tarefa é mentira? Ó, mãe, eu tenho que assistir 5 filmes. São 5? Deixa eu ver, são 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 filmes. Ó, tem uns filmes treta aí, viu? Cuidado, tem uns filmes bem treta aí. Vai preparados, tá? Amores, tira uma foto quando vocês estiverem assistindo o filme, me marca, comenta comigo que vocês gostaram do filme, gostaram ou não, escreve o texto, no mínimo 10 linhas, tá bom? E é isso, vai cair daqui a pouquinho, porque tá no final. Dá beijo, bom fim de semana, ou boa semana, até semana que vem. Beijo, beijo. Tchau, boa semana. Beijo, beijo, meus amores. É no caderno para fazer, viu? A resenha. Faz a resenha no caderno, tá? Beijos, eu amo vocês. Tchau, tchau.